Lendo a Bíblia, com o pastor Natanael Rinaldi. Características da salvação em nome do Senhor Jesus Cristo. É o título da palavra de hoje. E citamos a carta do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo 2, versículos 8 a 9, que ele apresenta a primeira característica da salvação que encontramos em Jesus Cristo, afirmando que a salvação é um dom gratuito, porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Aí está a declaração enfática de Paulo. E nós podemos dizer então ao prezado ouvinte que Deus o ama e deseja que você saiba que a salvação não é pelas obras, é um dom, é um presente de Deus. O caminho da salvação provido por Deus é receber a Cristo pessoalmente, confiando nele somente para nos salvar. E a propósito, era tal a segurança do escritor bíblico, Paulo, ao lado de seu companheiro Silas, presos por causa do nome de Jesus, na cidade de Filipos, que à meia-noite houve um terremoto, os alicerces do cárcere se abriram, o carcereiro acordando sobressaltado, pensando que os presos tinham fugido, sabendo que seria justiçado, pegou a espada pronto para se matar. Quando os apóstolos viram essa atitude, disseram para ele: não te faças nenhum mal. E ele perguntou: e o que eu devo fazer para me salvar? A resposta foi pronta: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua família, a tua casa. Aí está o que nós dizemos como característica da salvação que encontramos na Bíblia Sagrada. É esta, é um dom, um presente de Deus. Agora, há pessoas que não podem aceitar isso e se esforçam porque querem comprar a salvação em troca de boas obras. E não há possibilidade para isso, à luz da Bíblia Sagrada. Então nós citamos em Romanos 6,23, o escritor Paulo, ele declara: porque o salário do pecado é a morte, isto é, o castigo do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então aqui estamos de novo reiterando a mesma afirmação de que o homem não peca impunemente, merecia ir para o inferno, mas Deus lhe oferece salvação através da pessoa excelsa do Senhor Jesus Cristo, que deu a sua vida por nós, tornando-se o nosso substituto, e por meio da nossa fé nele é que encontramos a salvação. Cristo morreu por nós. Somos indignos por merecimentos, mas somos dignos pela aceitação de Cristo como Senhor e Salvador. Uma outra característica da salvação que é necessária é que nós necessitamos de uma nova natureza.
E essa nova natureza, à luz da Bíblia Sagrada, dos ensinos de Jesus, tem um título que nós chamamos nascer de novo. É palavra que está na Bíblia, em João capítulo 3, versículo 7. Importa-vos nascer de novo. Então Deus o ama e deseja que você saiba que há somente um caminho para a salvação, e esse é mediante o nascer de novo. E, conforme a declaração de Jesus a Nicodemos, importa-vos nascer de novo. É fundamental essa nova natureza que é implantada em nossa vida, porque com a velha natureza nós estamos vivendo desobedientemente a Deus. Mas com a nova natureza, que nós também denominamos regeneração, que é a mudança das disposições íntimas da nossa alma dentro do mesmo corpo. Não precisa morrer e voltar, morrer e voltar, morrer e voltar. Numa só vida, essa experiência que modifica a nossa forma de viver, torna-nos novas criaturas. E diz então o texto de João, capítulo 1, versículo 12. A todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então está aqui sendo dito que nós alcançamos o direito de sermos adotados à família de Deus. Somos filhos por adoção, mediante a aceitação de Cristo como Senhor e Salvador. Passamos experiência do novo nascimento. Como diz Paulo em 2 Coríntios 5,17, somos novas criaturas, e assim estamos dentro dessa salvação que a Bíblia nos fala e que está na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Às vezes nós recebemos perguntas como: o que significa essa teimosia de vocês de nos convidarem para aceitar Jesus como Salvador? Toda pessoa que vai à igreja, no final do culto, há uma insistência em perguntar: há em nosso auditório alguma pessoa que quer aceitar Jesus como Salvador e Senhor? Por quê? Porque aceitar a Jesus, meu prezado ouvinte, é a única maneira de nascer de novo. Não somos filhos de Deus por natureza. Talvez você fique triste em ouvir isso, mas eu quero dizer que você e eu nascemos como criaturas de Deus. Está em Gênesis 1:27. Criou Deus o homem e a mulher. Crescei, multiplicai-vos, enchei a terra, povoai-a. Agora, alcançamos esse direito de sermos chamados filhos de Deus pela aceitação de Cristo em nosso lugar. Então, somente Jesus pode limpar-nos dos nossos pecados e mudar a nossa natureza. Como declarou o apóstolo Pedro em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 24, carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que, mortos para os pecados, possamos viver para a justiça. Então nós aceitamos pela fé que Jesus lá na cruz não pagou pecados próprios, mas pagou os nossos pecados. E ele levou então em seu corpo nossos pecados sobre o madeiro. Jesus tomou o nosso lugar, derramou seu sangue a fim de nos lavar os pecados. Quantia alguma de boas obras pode levar um único pecado ou trocar nossa natureza? Salvação ocorre quando clamamos a Jesus, crendo para nos salvar. Então ele entra em nossa vida e nos tornamos filhos de Deus com uma nova natureza. É um milagre. Vou repetir, é um milagre que se dá invisivelmente, mas que se torna real em nossas vidas. Embora a salvação não seja pelas obras,
A salvação verdadeira sempre produz mudança de vida. Como diz o mesmo apóstolo Paulo, criados em Cristo Jesus para as boas obras, não pelas boas obras. Somos criados em Cristo Jesus para as boas novas, como Senhor e Salvador, para mudar nossa vida e viver a sua vida por intermédio de nós. E mais uma característica da salvação que Cristo oferece a todos nós, seres humanos, é que a salvação é instantânea. Às vezes temos sido indagados, mas esse povo, esses obreiros que vão aos hospitais, falar uma palavra à pessoa que está acamada, tem resultado algum positivo? Pode ocorrer a salvação de uma pessoa nos instantes finais da sua vida? Sim, a nossa resposta é, porque a salvação é instantânea. E eu quero dizer então que Deus o ama e deseja que a salvação é instantânea. No momento em que nos arrependemos, que deixamos nossos pecados e nos voltamos para Jesus, Ele nos salva. Há um hino que nós cantamos que diz assim, só uma estrofe, poucas palavras. Tal qual sou, eis-me aqui, Senhor, pois o teu sangue remidou. Então aqui está a nossa situação. Cristo disse ao ladrão na cruz, não batizado e não salvo. Uma resposta instantânea de salvação ao clamor confiante daquele homem. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Poucas palavras. E a resposta de Jesus foi pronto. Hoje estarás comigo no paraíso. E esse paraíso a que se referia Jesus é aquele que está lá em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 2 a 4. Quando Paulo relata uma visão que ele teve, e ele foi levado ao paraíso celestial. Chama também esse lugar de terceiro céu. Primeiro céu das nuvens, segundo céu das estrelas, terceiro céu onde está a mansão de Deus. Paulo foi lá e diz, ouvi palavras inefáveis, que ao homem não é lícito falar. Esse lugar foi lugar para onde o ladrão foi levado por Jesus naquela hora da sua morte. E nós temos então um exemplo da vida de Cristo, quando Jesus cura uma pessoa e diz para ela, não cura propriamente no sentido físico, mas cura no sentido moral. Era uma prostituta que entrou inopinadamente na sala onde Jesus estava sendo recepcionado por um fariseu. Estava ali sentado para uma refeição, uma ceia, quando aquela mulher entrou de repente, começou a derramar suas lágrimas sobre os pés de Jesus, enxugar-los com o cabelo, e o homem que havia recebido Jesus começou a murmurar dentro dele próprio. Se ele fosse profeta, ele saberia que classe de mulher é esta, uma pecadora. E ela então, chorando, derramando suas lágrimas, disse Jesus para ela, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Lucas, capítulo 7, versículo 50. Como nós dissemos, salvação instantânea. E a salvação inclui o aceitar Jesus Cristo como Salvador e Senhor. Jesus disse para o carcereiro de Filipos, crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua família. Então Jesus é Salvador e Senhor. Logo Ele vai dirigir nossa vida como Senhor. E isso envolve a crença de coração, o centro do nosso ser que rege, governa e escolhe.
E complementando, nós lemos em Romanos 10:9, se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. E finalizando, nós dizemos mais uma característica da salvação na pessoa de Jesus Cristo. A salvação é simples. Certa ocasião, Jesus se pronunciou assim: Pai, graças te dou, porque escondeste estas coisas dos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprouve. Pequeninos, não no sentido físico, pequeninos na humildade, naquele sentimento de dependência de Deus. E a salvação, então, é oferecida. Ainda como Romanos 10:13, aquele que invocar o nome do Senhor Jesus será salvo. É o que você tem que fazer, meu prezado ouvinte. Guarde estas características da salvação que estão na Bíblia Sagrada, porque ela é o nosso alicerce. Falamos com ela como base e você pode encontrar a salvação em Jesus Cristo. Que assim aconteça. Você está disposto a fazer pela verdade o que as seitas fazem pela mentira? Vem aí o 7º Seminário Apologético Pastor Natanael Rinaldi, dias 12 e 13 de outubro, na Igreja Evangélica da Paz, situada à Rua Silva Jardim, número 503, no Macuco, em Santos. Palestrantes confirmados: Pastor Joaquim de Andrade, do Centro Religioso de Estudos e Informações Apologéticas, Pastor João Flávio Martinez e Presbítero Paulo Cristiano, do Centro Apologético Cristão de Pesquisas, e o pastor e apologista Natanael Rinaldi. Taxa de inscrição R$10. Mais informações, ligue 3232-4337. 3232-4337. Faça já a sua inscrição. 7º Seminário Apologético Pastor Natanael Rinaldi. Você está disposto a fazer pela verdade o que as seitas fazem pela mentira? Senhor.
pergunta é do Daniel, da Ponta da Praia. Quando Jesus morreu, ele foi direto para o paraíso ou foi ao inferno antes? E a segunda, de acordo com 1 Pedro, capítulo 3, versículo 18 a 20, quem são os espíritos em prisão, para qual ele pregou? Queremos responder ao nosso consulente Daniel o seguinte, que Jesus, no momento da cruz, depois de ele ter conversado com o ladrão arrependido e dizer-lhe, hoje estarás comigo no paraíso, como nós acabamos de ouvir eu falar antes, ele conduziu o espírito do ladrão arrependido para o céu, porque Jesus logo em seguida, no versículo 46 do capítulo 23 de Lucas, ele também faleceu dizendo estas palavras: Pai, nas tuas mãos eu me entrego o meu espírito. Embora o corpo de Jesus tivesse ficado aqui na terra 40 dias, porque Jesus que ressuscitou domingo pela manhã, no terceiro dia, ele passou 40 dias dando provas insofismáveis da sua ressurreição. Só foi ascender em corpo glorificado, conforme o registro de Atos 1, 9 a 11, na presença de uma multidão de seguidores dele, até que uma nuvem o encobriu, quando ele passou aquele limite atmosférico do espaço sideral, e aí foi estar onde está sentado à direita do Pai. Então Jesus foi, sim, para o céu, logo após a sua morte, e conduziu com ele o espírito do ladrão arrependido. Agora, diz a Bíblia Sagrada, quanto à pergunta feita, na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo 4, no versículo 8 até o 10, diz o seguinte: subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Essa expressão usada por Paulo aparece no Salmo 68, versículo 18, profeticamente falando da morte e ressurreição de Jesus. Então, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro. Ora, isto, ele subiu, que é, senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. Então, quando Jesus subiu, levando o ladrão na cruz, seu espírito para lá, ele desceu em seguida, porque ele ficou 3 dias no chamado Hades, Atos 12, 27, que é o mundo invisível dos mortos. Vou repetir, a palavra Hades, no Novo Testamento, texto grego, significa mundo invisível dos mortos. É a região para onde iam os mortos, separado o lugar em 2 partes, a parte do justo, conhecida como seio de Abraão, e a parte dos ímpios, propriamente o inferno. Você lê isso com muita clareza em Lucas 16, 19 a 31. Está lá, palavra de Jesus. E não é parábola, é ensino de Jesus. Mostrando assim que Jesus não foi ao inferno, Jesus foi ao Seol ou ao Hades, seio de Abraão, onde estavam os santos do Antigo Testamento, e ao ascender definitivamente para o céu, ele levou com ele todos aqueles que o aguardavam, profeticamente. Então, essa é uma situação que precisa ficar bem clara. Jesus não foi ao inferno, foi ao Hades. Hades, mundo invisível dos mortos, não é lugar do corpo. Corpo, no grego, a palavra tafos,
onde fica o corpo. A palavra minemeio, agora a palavra Hades indica o lugar do espírito, onde estava o rico em agonia, em angústia, pedindo misericórdia, mas sem solução. Já Lázaro estava em descanso. Então os santos do Antigo Testamento estavam lá, subiram agora para o céu, estão no céu e estão aguardando nós lá, estão aguardando eles no céu. A ocasião, quando Cristo vier buscar a igreja, trará com ele, 1 Tessalonicenses 4,14, trará com ele os espíritos dos justos para se reunir aos corpos e se dar a primeira ressurreição. Agora, a segunda pergunta. De acordo com 1 Pedro 3,18, 20, quem são os espíritos em prisão? Nós queremos dizer que não existe possibilidade de salvação depois da morte. Hebreus 9, 27. Aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Ora, se não há salvação depois da morte, não se pode entender que essa palavra de Pedro 3,18, que foi e pregou aos espíritos em prisão, que tivesse ocorrido exatamente com pessoas que já tinham ouvido a mensagem de Noé, uma chance, que nós chamaríamos uma segunda chance, de obter salvação, porque estavam em prisão. Mas o que ocorreu? Então nós temos que entender que o Espírito de Cristo que estava nos profetas do Antigo Testamento, inclusive em Noé, através de Noé, é que Cristo pregou naquela ocasião. Os desobedientes estão em prisão, mas sem possibilidade de salvação. Então diz aqui no livro de 1 Pedro 1, 11 e 12. Vamos começar no versículo 10. Da qual salvação inquiriram e trataram muito diligentemente os profetas que profetizaram da graça que vos foi dada, indagando que tempo, ou que ocasião de tempo o Espírito de Cristo que estava neles. Está observando, meu ouvinte? O Espírito de Cristo que estava